Bom, então esta equação tem como gráfico uma elipse que foi transladada do centro da origem do sistema de coordenadas xy. Então vejam só, nesse segundo gráfico aqui, nós temos a elipse com centro na origem, do sistema de coordenadas xy, e nesta outra nós temos a elipse com centro no par ordenado h do eixo x e k do eixo y. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Então, nesse caso aqui, nós temos C com as coordenadas h e k. Note que a equação para esse caso é semelhante com a equação anterior, porém tem sutis diferenças, né? Elas mantêm esse padrão porque nós vamos considerar, passando aqui por esse C, um sistema de eixos auxiliares. Então, nós traçamos aqui uma reta y paralela a y, chamamos ela de y'. Paralela a x, nós traçamos uma x', e nós vamos considerar o sistema de coordenadas x' e y'. Nesse sistema de coordenadas, se a gente considerar, então, que x' é igual a x menos h e y' é igual a y menos k, essas equações são chamadas de fórmulas de translação. Eu peço que vocês deem uma olhada lá no livro, onde nós fizemos a demonstração de como chegar nessas equações. Então, usando esta referência, nós podemos reescrever essa equação como sendo x' ao quadrado sobre b ao quadrado mais y' ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nós colocamos aqui o a dividindo o y porque nós usamos aqui uma figura cujo eixo maior está paralelo ao eixo y, e nesse caso que o centro é na origem, o eixo maior está sobre o eixo y, certo? Então a figura corresponde a esta elipse, nós estamos considerando que o a é maior que o b, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com esta equação que nós temos para reescrevê-la neste formato aqui da equação cartesiana, porque assim, neste formato, a gente consegue identificar os termos A e B, que são os termos que vão definir as coordenadas destes vértices que nós marcamos aqui. Se você considera os vértices sobre o x' e y', então, por exemplo, vamos colocar aqui o vértice B. O vértice B será o vértice de coordenada 0B. E esse vértice A2', vai ser o vértice de coordenada... Não, aqui, desculpa, aqui é B e 0, né? Porque ele está sobre o eixo X. Então, aqui é o vértice B e 0. Vou apagar só esse aqui. Aqui é 0 e aqui é B. E, por outro lado, esse A2' que está sobre o eixo Y', ele tem 0 para X e A para Y. Com essas coordenadas aqui, que estão sobre o eixo X' e Y', a gente vai usar as fórmulas de translação e a gente consegue identificar as coordenadas, os valores numéricos correspondentes aos eixos X e Y, que são esse valor aqui no eixo X e esse aqui no eixo Y. Nesse caso aqui, seria esse aqui no eixo Y e esse aqui no eixo X, certo? Mas antes de tratar desses vértices, vamos trabalhar com a equação. Nós vamos iniciar com a equação com o objetivo de chegar na equação reduzida, ou equação cartesiana. Então, para isso, vamos reescrever aqui a equação e nós vamos fazer o passo a passo para chegar nesta equação. Então, olha só. Nós temos aqui a equação dada e o nosso primeiro passo vai ser agrupar os termos que têm variáveis em comum. Então, nós vamos agrupar os termos, o que tem variável x, então 1 sobre 3x ao quadrado, e esse menos x.
Então, agrupamos aqui os termos com incógnita comum, ou variável comum. E agora nós vamos agrupar com y. Ó, 1/4 y ao quadrado, mais 1/3 y, certo? Ok, e agora nós vamos passar o que não tem incógnita para o segundo membro. Então, 5/36 vem para o segundo membro. Muito bem. Agora, pessoal, observem que os termos aqui x ao quadrado e y ao quadrado, eles estão multiplicados por um número. Porém, aqui na expressão, que é o nosso modelo, vocês podem observar que quando você abre as potências do numerador, dos numeradores, as variáveis x e y, os termos que estão elevados ao quadrado ficam com o coeficiente igual a 1. Então, nós vamos precisar fazer um pequeno ajeitamento para transformar estes coeficientes que nós temos em número 1, colocando o número em evidência. Então, é bem simples, ó. Se aqui tem 1/3, você coloca 1/3 em evidência. Aí vai ficar x ao quadrado. Ah, mas só que o próximo termo não tem 1/3. O que você pode fazer? Vai fazer o seguinte, ó, é bem simples. Vamos puxar aqui uma setinha para a gente fazer esse ajeitamento aqui, ó. Você tá lá com x, né? Você quer que apareça 1/3. Então, você vai... quer que apareça 1/3 é 1/3, né? Então, se você vai multiplicar por 3, ó, e dividir por 3, isso aqui vira 1, né? Então, x é 1/3 vezes 3, ou 3/3 vezes x. Ó, isso consegue ajeitar o x. Agora esse outro termo aqui, que é y/3, é 1/3 y, né? E você quer que apareça 1/4. Então, você vai ter que acrescentar 4 em cima e embaixo. Então, já tem 1/3, já tem 1/3, e você vai acrescentar agora 4 em cima e embaixo, e vai deixar o y. O 1/4 você vai colocar em evidência nesse segundo termo, vai sobrar 4/3. E que quando coloca 1/3 em evidência, vai sobrar 3x. Quer ver? Vamos ver como vai ficar? X ao quadrado, menos é o que está aqui, colocou 1/3 em evidência, e aqui ficou 3x, ó. Mais, colocou 1/4 em evidência, vai ficar y ao quadrado, e quando coloca 1/4 em evidência, ainda vai sobrar 4y/3. Então, mais 4/3y, que é igual a 5/36, ok? O próximo passo agora é a gente completar quadrados dentro desses parênteses. Então, vamos completar quadrados tanto aqui no primeiro como no segundo. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira, ó, vamos fazer um por um de cada vez. Esse parêntese, esse termo que está aqui, essa expressão, é como se fosse o nosso x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Então, é essa parte aqui. Se você tiver o quadrado do segundo, só que eu preciso colocar menos o quadrado do segundo, porque eu não posso simplesmente acrescentar termos dentro desse parêntese, porque senão eu vou modificar a expressão. Então, se você coloca e também retira o b ao quadrado, a expressão continua a mesma. E dessa maneira, observe então que os 3 primeiros termos podemos agrupar para escrever em forma de produto notável, x menos b ao quadrado. Então, aqui notem, ó, que este parêntese, os termos deste parêntese coincidem com esses dois termos, e nós vamos acrescentar estes dois aqui, tá certo? Então, quando a gente faz a comparação, ó, menos 3x corresponde ao menos 2xb. Vamos escrever isso? Então, nós temos o seguinte, ó, menos, pode até abandonar os sinais, se você preferir, menos 3x é menos 2xb, certo? Nós temos que encontrar o b. Então, com isso, nós podemos cancelar x com x, multiplicar por menos 1, então b também vai sair, né? E aí, a gente já consegue observar, ó, que 2b é igual a 3, então b
é igual a 3 sobre 2. Olha só, aí já consegue encontrar qual é o valor de B para o primeiro parêntese. E nós vamos fazer algo semelhante para o segundo parêntese. Então, esse aqui foi o cálculo que a gente fez para o primeiro parêntese. E no segundo parêntese, você vai fazer algo semelhante, só que com a variável y. E nós vamos trocar esse menos que a gente tem aqui em cima por mais, por positivo, que é o caso do segundo parêntese. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais b ao quadrado, menos b ao quadrado, né? Vai ser igual, eu vou colocar aqui, ó, y mais b ao quadrado menos b ao quadrado, né? E aí, a gente consegue observar o seguinte, que nesse segundo parêntese, o 2yb é o 4 sobre 3y. Então, 4 sobre 3y é 2yb. E dessa forma, nós vamos simplificar aqui, dividido por y. Esse 4 a gente simplifica por 2, dividido por 2 também, vai ficar 1 aqui, que vai ficar 2. Então, a gente tem b, aqui b vezes 1 é b, é igual a 2 sobre 3. Olha, o b do segundo parêntese é 2 sobre 3. Então, dessa forma, aqui com esse primeiro valor de b, você vai poder substituir o x² menos 3x por uma expressão do tipo x menos 3 sobre 2 ao quadrado, né? Seguindo aqui, ó, menos b ao quadrado, menos o b ao quadrado vai ficar 9 sobre 4. Esse 9 sobre 4 a gente conseguiu através do 3 sobre 2 ao quadrado, ok? E aqui na nossa segundo termo que a gente achou para o b, o segundo valor de b, que corresponde ao segundo parêntese, vai tornar possível você escrever y mais b, que é 2/3, ao quadrado, menos b ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ó. Então, esse 4 sobre 9 veio de 2/3 ao quadrado. Vamos voltar lá na nossa equação. Então, tudo que está aqui, ó, nesses dois pontinhos, é como se fosse o seu rascunho. Então, você vai voltar aqui, ó, na equação e vai reescrever com as informações que você conseguiu. Então, vamos lá. Então, ó, nós temos aí, voltando lá e continuando de onde nós paramos, ó. 1/3 que multiplica esse parêntese, que é essa expressão. Então, como tem dois termos aqui, ou você coloca um parêntese grande, ou então um colchete, ó, ou uma chaves. Então, você vai ter x menos 3 ao quadrado menos 9/4. Fecha o colchete, mais 1/4 que multiplica agora o segundo parêntese, que é esse termo, essa expressão, y mais 2 sobre 3 ao quadrado menos 4 sobre 9. Fecha colchetes, que é igual a 5 sobre 36. Perfeito. Agora, nós vamos multiplicar esses termos que estão aqui, multiplicando o colchete, vai ser multiplicado pelos dois termos que estão dentro dos colchetes. Porque depois dessa etapa, nós queremos isolar o xy. Então, nós temos, ó, 1/3 que multiplica x menos 3 sobre 2 ao quadrado. E 1/3 vezes 9/4. Eu vou deixar anotado aqui, ó. 1/3 vezes 9 sobre 4. Nós vamos poder simplificar o 9 com 3. 1/4 multiplica o parêntese y mais 2/3 ao quadrado, menos, que é menos com mais, né? 1/4 multiplica 4 sobre 9, que é igual a 5 sobre 36, ok?
Muito bem, agora nós vamos passar os termos que independem de incógnitas para o segundo membro, mas antes vamos simplificar. Ó, vou simplificar por 3, vai ficar 3 aqui em cima, 1 aqui embaixo. Aqui simplifica por 4, vai ficar 1 e 1. Então vamos agora isolar xy novamente, ó. 1/3 que multiplica x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1/4 que multiplica y mais 2/3 ao quadrado é igual, no segundo membro, já tem 5 sobre 36. Agora, aqui vai ficar 3 vezes 1 sobre 4. Então, como é positivo, ele vem lá pro... Esse aqui não é positivo, né? Esse termo aqui é negativo, ó. 1/3 vezes menos 9/4. Então, esse sinal aqui é negativo. Foi uma falha nossa aí, colocar ele positivo, certo? Então, como ele é negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Então, mais 3 sobre 4. Que é a mesma coisa, ó. 1/4 vezes menos essa fração ficou negativo, ó. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 9, 9. Então, era negativo, veio para o segundo membro positivo. Vamos fazer as operações aqui no segundo membro? Então, nós temos, ó, essa fração, o mínimo múltiplo comum, então, MMC, é de 36, 4 e 9, que é igual a 36. Então, tirando o mínimo, nós vamos ter 36 dividido por 36, 1 vezes 5. 36 dividido por 4, 9 vezes 3. E 36 dividido por 9, 4 vezes 1. Então, nós vamos ter aqui 27 mais 3, 30, mais 1, 31. Mais 5, 36. Ó, 36 sobre 36, que é igual a 1. Tudo bem. Então, nós temos, vamos substituir, vai ficar 1 sobre 3, x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 4, y mais 2/3 ao quadrado, que é igual a 1. A expressão já está quase pronta. Se esse número aqui não fosse igual a 1, fosse um k qualquer, a próxima etapa seria aqui dividir tudo por k. Mas como ela já é igual a 1, tá tudo ok com o segundo membro. Agora nós vamos ajustar estes dois termos do primeiro membro para que eles fiquem semelhantes com a nossa expressão padrão, com o nosso modelo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui, ó, para você visualizar a expressão novamente, ó, que nós queremos comparar. É x menos h ao quadrado dividido por b ou a, tanto faz, b ao quadrado, mais y menos k ao quadrado dividido por a ao quadrado é igual a 1. Observem aqui, ó, esse 1/3 que multiplica essa fração, você pode escrever dessa maneira aqui, ó. Você pode escrever... Deixa eu pegar minha régua. Você pode escrever, colocar no numerador o parêntese, x menos 3 sobre 2 ao quadrado. E no denominador, você colocar, que é como se fosse 1/3. No denominador, você vai colocar o 3 desse 1/3. Essa expressão aqui, ó, é essa. Imagine que isso aqui fosse uma divisão de frações. Se fosse uma divisão de frações, você não vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quando você conserva a primeira, tem esse parêntese, ó. Multiplicado pelo inverso da segunda, volta a ser esse 1/3. E o mesmo vai acontecer com o segundo parêntese. Então, no segundo parêntese, você vai ter y mais 2 sobre 3 ao quadrado sobre 4, que é igual a 1. Agora, esse 3, ele precisa ser um número que está elevado ao quadrado. Então, qual o número que é elevado ao quadrado fica igual a 3? É o raiz de 3, né? Então, nós podemos agora escrever o 3 como sendo um raiz de 3
Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. E que no numerador você vai manter esse x menos 3 sobre 2. E aqui você vai escrever y mais 2 terços ao quadrado. O 4 é o 2 ao quadrado, ó, que é igual a 1. Então, concluímos, aqui nós chegamos numa expressão semelhante com essa. Então, essa é a equação reduzida que nós queremos, que nós estamos buscando, a equação reduzida da elipse. E agora nós vamos fazer aqui algumas comparações para a gente identificar quais são as coordenadas do centro e quais são os valores do A e do B. Note, ó, que A e B são aqueles termos que foram elevados ao quadrado, né? Então, nós temos aqui o 2 e o raiz de 3. Qual que é maior? É o 2, né? Ó, se você pegar a raiz de 3 e calcular, olha só, é 1,73. Então, quer dizer que o 2 é maior. Então, realmente, o nosso A é 2. O B é raiz de 3, porque nós vamos chamar sempre o número maior de A, tá certo? E como o número maior está dividindo y, quer dizer que a elipse tem eixo maior sobre o eixo y ou sobre um eixo paralelo ao eixo y, certo? Como aquela figura que a gente propôs no início, ou que a gente fez inicialmente, certo? Agora, quem é o nosso centro? Observa aqui nesse modelo, ó, que o H e o K, eles dão as coordenadas do centro. Então, só pra você fazer a comparação. Então, ó, menos H, aqui menos 3 sobre 2. Então, o H é igual a 3 sobre 2. E aqui, ó, existe o menos na fórmula, menos K. Só que aqui tá 2 sobre 3. Então, quem é o nosso K? Então, ó, comparando, nós vamos descobrir que o H é 3 sobre 2. K é menos 2 sobre 3, né? Porque é menos e que tá mais. Então, é como se esse valor aqui fosse menos da fórmula e o menos 2 sobre 3. Para ficar menos vezes menos, vai ficar mais, como está aqui. Bom, o H e o K vai fornecer pra gente as coordenadas do centro. Então, o centro, que é HK, vai ter coordenadas 3 sobre 2 menos 2 sobre 3, ó. Certo? Então, este aqui fornece pra gente o centro. Certo? Como que esse centro vai influenciar no nosso gráfico, no nosso esboço? Olha só, nós vamos aqui identificar. Vamos primeiro esboçar o sistema cartesiano XY, certo? E agora nós vamos esboçar. Vocês não estão vendo, né? Agora sim. Vocês vão esboçar agora o centro para o ordenado 3 sobre 2, 2 sobre 3. Encontre aí, faça a divisão na calculadora. Nós vamos precisar dos números decimais. 3 dividido por 2, 3 dividido por 2. Aí vai ficar 1 sobre 5, né? 1,5. E esse aqui, 2 dividido por 3, ó, 0,66. É aproximadamente menos, vou colocar 0,7. Vou arredondar aí, tá? Então, nós vamos lá no sistema cartesiano, ó, 1, 2, aqui do lado positivo também, 1, 2, esse x tá aqui no lado positivo, 1,5, então tá aqui, e 0,7 negativo, então 1, meio, ó, um pouco depois, vou colocar assim, um pouco entre meio e 1, quer dizer, entre menos meio e menos 1, então aqui tá menos 1, aqui menos 0,5, então, ó, o centro da cônica tá aqui, ó, nesse ponto, tá? Esse é o nosso eixo X, este é o nosso eixo Y. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar por aqui os eixos auxiliares. Então, ó, por aqui, trace os eixos auxiliares, que são os eixos X e Y. Ok.
E agora, a origem desse eixo, desses eixos auxiliares, é exatamente esse centro. É aqui o então, no centro, quando você olha as coordenadas dos eixos auxiliares em relação a eles mesmos, aos XY, que é o 0, 0 dele. Esses valores que nós estamos vendo aqui, ó, 2 e raiz de 3, são os valores que você vai marcar sobre os eixos XY. Então, como o A é o maior, tá, e é sobre o eixo Y, você vai lá no seu sistema X', Y' e vai identificar onde está o A e o menos A. 1, 2. Então, um ponto vai estar aqui, que é o A, vai ser o número 2, né? E o outro ponto, ó, começando aqui da origem. 1, 2. O outro tá aqui, certo? Então, eu coloquei aqui A, mas vamos trocar o nome do vértice. Esse ponto aqui nós vamos chamar de A2'. E esse aqui é o A1'. No eixo X', nós vamos marcar o raiz de 3. Então, aqui na calculadora, raiz de 3, 1,73. Então, aproximadamente 1,73. Então, vamos aqui, ó, 1, 2, 1, 2. 1, 2, né? 1,5 tá aqui, então é entre 1,5 e 2. Vou colocar aqui, certo? Esse aqui, 1, 2, o 1,5 tá aqui um pouco depois. Eu nem sei se eu vou colocar. Tá vendo qual que é a minha dúvida? Não sei se eu coloco em cima do eixo ou não, porque o número é tão pequeno. Tem como a gente descobrir se coloca em cima do eixo ou não. Como? Assim, ó. Olha só. Esse comprimento aqui, ó, é qual? Esse comprimento, vamos pensar. Esse C não é 3 sobre 2 e menos 2 sobre 3? Esse 3 sobre 2 está no eixo X. Então, essa medida aqui, ó, é 1,5, certo? Agora, a coordenada que eu quero marcar, o número que eu quero marcar é o raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. Então, se é 1,7, é um comprimento maior do que esse. Então, quer dizer que o pontinho que eu vou marcar ultrapassa essa linha aqui, ó. Certo? Ficou claro? Porque daqui até aqui, eu sei que tem 0,5. Quer dizer, tem 1,5. E eu quero marcar 1,7. Então, eu coloquei aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Quando você marca, 1,5 dava aqui. Eu coloquei um pouco pra lá, ó. Um pouco pra lá. Então, quer dizer, ó, que a elipse, ela tá bem assim, arredondada. Ela não chega a ser uma circunferência, mas ela está bem próximo. Quanto mais próximo o A for do B, mais arredondada a elipse vai ser, certo? Quando o A é igual ao B, ela se torna uma circunferência. Então, ela ainda é um pouco oval, mas ela não é nem um pouco achatada, né? Ela é bem perto de uma forma circular, tá? Agora, pessoal, nós marcamos aí o A1 e o A2. Aqui tá o B2, aqui tá o B1, aqui nosso B2 linha, né? Aqui nosso B1 linha. Vocês viram que aqui o esboço a gente faz sem muita precisão onde que está exatamente o pontinho, mas algebricamente não há dúvida alguma sobre os números. Vamos fazer algebricamente agora essas coordenadas para vocês verem como que é um processo bem exato, que não há margem para dúvidas. Então, olha só, nós vamos então falar agora, construir os vértices, as coordenadas desses vértices. Então, nós vamos tomar como base isso aqui, né? Tô vendo só esse número que eu coloquei aqui. Eu coloquei esse negócio errado, né? Aqui tinha que chegar um pouquinho mais pra cá, né? Ó, aqui é 1.
1,5, um pouco mais para cá, né? Porque aqui, aparentemente essa distância aqui tá menor que essa. Tá bom, vocês façam direitinho aí, meçam com a régua direitinho aí no caderno de vocês, tá? Então aqui com os vértices nós temos A1', que vai ser o par ordenado 0 para x, é esse aqui, ó. E menos, quem que é esse ponto aqui, ó? É o A. Cadê o A? Nosso A é 2, ó. Nosso A é 2. Então, é 0 e menos 2. Esse 0 e menos 2 está no sistema x', y'. Para você encontrar as coordenadas no sistema XY, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar as chamadas fórmulas de translação, que elas saem da própria equação. Então, aqui, ó, das equações, vocês vão poder escrever, deduzir, definir as chamadas fórmulas de translação. De que jeito? Olha só. Esse x menos 3 sobre 2, você vai chamar de x'. Então, x' é x menos 3 sobre 2. E y' é y mais 2 sobre 3. Ó, estão aqui nossas fórmulas de translação. Essas fórmulas de translação, você pode reescrever isolando x e y. Então, x é igual a x' mais 3 sobre 2. Então, isolou x. E na equação de baixo, y é igual a y' menos 2 sobre 3. Certo? E essas equações aqui, elas serão usadas para encontrar as coordenadas de qualquer ponto que você precisar. Então, elas têm grande importância, essas fórmulas de translação. Elas são muito importantes. Por isso, nós vamos colocar aqui um códigozinho para ela. Quando eu estudava, eu gostava de colocar códigos nas minhas coisas. Então, eu colocava código importante para mim, era isso aqui, ó, IMP. Tudo que era muito importante, eu colocava IMP. E o cai na prova era CNP. Então, eu tinha uns códigos que eu colocava no caderno, para quando eu fosse rever, eu saberia porque, né, tinha algo que ali eu precisava ficar atenta, né, sobre aquilo que estava escrito lá, tá bom? Então, aqui está um código que a gente vai colocar aqui nessas fórmulas, que elas são importantes, certo? Vamos voltar lá nos nossos vértices. Ó, então, aqui no vértice, nós queremos encontrar os vértices, nós vamos usar as fórmulas de translação. Ó, então, nós vamos utilizar x é igual a x' mais 3 sobre 2, e y é igual a y' menos 2 sobre 3, certo? Quando a gente colocou os vértices aqui, ó, 0 e menos 2, quer dizer que x' é 0 e y' é menos 2. Então, se você quer encontrar o vértice no sistema XY, ou seja, se você quer identificar, vamos voltar aqui na figura, nós temos dois sistemas de eixos aqui, ó, x' e y' e xy. Os pontos são os mesmos, mas quando você olha para esses pontos a partir do sistema de coordenadas xy, eles vão ter uma coordenada específica. E quando você olha para ele a partir do x', y', eles vão ter outra coordenada, certo? As coordenadas serão diferentes. Se tivesse um terceiro sistema de coordenadas, você teria novos valores para essas coordenadas. Então, como nós relacionamos as coordenadas com essas equações, o x é dado por x' mais 3 sobre 2. E o y é y' menos 2 sobre 3. Então, para esse ponto aqui, o x' é 0 e o y' é menos 2. Então, basta você substituir. Vai ficar 0 mais 3 sobre 2. E aqui vai ficar menos 2.
menos 2 sobre 3. Vamos fazer os cálculos e vamos encontrar as coordenadas. Então, vai ficar 3 sobre 2 na coordenada x. E aqui vai tirar o mínimo, vai ficar 3. 3. E vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 2, menos 8. Ó, então, aqui estão as coordenadas do primeiro vértice. Vai fazer isso com todos os vértices. Vamos fazer para o segundo vértice, ó. A2' tem coordenadas 0, 2. Então, aqui você vai deduzir que x' é 0 e y' é 2 positivo. Então, daqui você vai encontrar o A2. O A2 tem coordenadas x' mais 3 sobre 2. Essa fórmula aqui, ela não muda. O que muda são as coordenadas dos pontos. Mudou o ponto, mudou coordenadas, né? Mas aqui, ó, as fórmulas são as mesmas. Então, substituindo, ó, x' é 0. Então, 0 mais 3 sobre 2. E aqui, y' é 2 positivo. 2 menos 2 sobre 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. E aqui, 3 vezes 2, 6. Mais 6. Menos 2, 4. Ó, então, estão aqui as coordenadas do vértice A2 no sistema XY. Agora, vamos para as coordenadas do B. Então, vamos começar com B1. B1'. B1' está no eixo X. Vamos olhar aqui, ó. B1' está no eixo X', né? Então, coordenada X, que é o B, que é raiz de 3. Então, raiz de 3 e 0. Então, quer dizer, ó, que x' é raiz de 3 e y' é 0. Com esses valores, você vai encontrar quem? Vai encontrar o B1. Então, B1 que vai ser igual a x' mais 3 sobre 2, vírgula, y' menos 2 sobre 3. Que vai ser igual a x' é raiz de 3 mais 3 sobre 2. Y' é 0 menos 2 sobre 3. Este cálculo com a raiz pode deixar apenas indicado, não precisa encontrar o decimal correspondente a ele. Deixa assim, ó. Menos 2 terços. Ou tira o mínimo se você quiser, né? Pode tirar o mínimo também. Pronto, já encontramos B1 e o último vértice é o vértice B2. Começar com B2', né? Então vai ficar menos... Ah, que eu tinha trocado, né? B2 seria esse daqui, né? Nós estamos usando positivo. Tanto faz o nome que você vai dar, viu, pessoal? Isso aqui é irrelevante. Mas eu vou trocar para manter a notação lá do livro, tá? Então, aqui é o nosso B2, que eu estou usando positivo para o 2. E 1, eu estou usando negativo. Então, nós vamos ter... B1' menos raiz de 3, 0. Então, daqui você vai observar que x' é menos raiz de 3 e y' é 0. E com isso você vai achar B1, que é igual a, pelas formas de translação, x' mais aqui, pessoal, quando você já pegar o jeito, não precisa nem ficar repetindo isso aqui sempre, vai olhando lá, já faz a continha no rascunho e já coloca aqui, mas também não custa nada você colocar tudo organizado. Como eu disse antes, se um colega pegar seu caderno para estudar, olhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, vai ficar fácil da pessoa entender. Até você mais na frente quiser revisar isso aqui, vai ficar fácil de você relembrar tudo. Então, ó, x' é menos raiz de 3 mais 3 sobre 2 e o y' é 0, vai ficar menos 2 sobre 3. Então, terminamos os vértices, certo? Fizemos todos os vértices. O próximo tópico que a gente analisa são os focos. Focos, ó. Quem são os focos? Onde que tá esses focos? O que são esses focos? Os focos são valores fixos que estão sobre o eixo maior da elipse. Então, se o eixo maior está aqui em x', os focos eles vão ser simétricos ao centro da elipse, localizados... Vocês não estão vendo, né? Os focos, ó, eles estão sobre o eixo maior da elipse,
simétrico ao centro e ele tem valor específico relacionado com o A e o B. Tem uma fórmula que é a seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Com essa fórmulazinha aqui, cuja a justificativa dessa fórmula, vocês podem olhar lá no nosso livro e na videoaula, que tem toda a explicação por que essa relação aqui é satisfeita, de onde vem cada termo desse, tá? Vocês podem olhar lá na videoaula e nas demonstrações que nós temos no livro. Então, isolando aqui o C ao quadrado, nós vamos ter A ao quadrado menos B ao quadrado. E agora, retirando esse quadrado aqui do C, nós estamos considerando apenas a parte positiva, que nós estamos falando aqui sobre medidas, tá? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó, esse aqui é o valor do C. E dessa forma, nós vamos ter dois focos. Como os focos estão sobre o eixo Y, porque Y ou Y' é o eixo maior da elipse, a coordenada x é 0, ó. Aqui em relação a x', tá? Em relação aos eixos x' e y'. Então, nós vamos ter... Eu vou continuar adotando a coordenada com os termos negativos para o número 1, tá? Então, eu coloquei aqui menos C. Então, nós temos que encontrar, né? Vamos voltar lá na nossa equação para você observar uma coisa, ó. A ao quadrado é 4, B ao quadrado é 3. Então, vamos anotar isso aqui. B ao quadrado é 3 e A ao quadrado é 4. Então, quem vai ser C? Então, isso implica que C é raiz de 4 menos 3, que vai ser raiz de 1, que é 1. Então, o C é 1, olha só. Então, quer dizer que essas coordenadas aqui que nós temos vai ficar F1' é igual a 0 menos 1. Esse 0 menos 1, pessoal, vai indicar pra gente que o x' é 0 e o y' é menos 1. Porque com esses dois valores aqui, nós vamos encontrar as coordenadas no eixo XY. Então, F1, ó, usa novamente as fórmulas de translação. X' mais 3 sobre 2, Y' menos 2 sobre 3. Olha, substituindo, você vai ter x' é 0, mais 3 sobre 2, y' é menos 1, menos 2 sobre 3. Então, fazendo o cálculo aqui, nós vamos ter 3 sobre 2 na coordenada x e 3 vezes 1, 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5 sobre 3 na coordenada y. Então, estão aqui os focos no sistema x' e y'. E para a gente terminar esses focos, vamos fazer na coordenada, o outro foco, o F2, que é 0, C, que é igual, então, a 0, 1. E daqui você tem que x' é 0, y' é 1. E com isso, o F2 é, pelas fórmulas de translação, x' mais 3 sobre 2. Aqui, né? Mais 3 sobre 2 e y' menos 2 sobre 3. Substituindo, vai ficar 0 mais 3 sobre 2 e aqui 1 menos 2 sobre 3. Então, vai ficar 3 sobre 2, vai ficar 3 menos 2, 1. Pronto. Então, nós fizemos aqui os focos, os vértices, o centro. O esboço nós fizemos logo no início com as referências do centro, tendo como base as coordenadas do centro e os valores de A e B, que são marcados sobre o eixo x', os eixos x' e y' que passam pelo centro. Então, o esboço já está pronto, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Vejam lá no livro mais equações para que vocês consigam fixar tudo que nós estudamos nesta aula de hoje. Até a próxima!